Fala pessoal, quem está falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Conexão. Pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, responder todas as redes sociais que vocês já sabem já, né? Nós estamos em todas as redes sociais, beleza? Todo mundo já conhece o hub do Leste Empreendedor, que nós temos diversos podcasts. Esse daqui é o Leste Conexão, onde ele é parecido com os eventos que a gente faz dentro do Leste Valley. Então hoje nós temos aqui, gente, bate-papo hoje vai ser... O negócio vai ser bom, se preparem, gente, se preparem, tá? Então, explicando para vocês, meninas, cada uma vai contar a sua história aqui, tá? Fiquem tranquilas quanto ao tempo, tá? Mas vão contando a história de vocês, terminar, passa para outra e assim depois a gente vai interagindo com as perguntas no final, tá? Mas fiquem tranquilas, tá? Fiquem de boa e eu vou começar por Carol. Sim! Vamos lá. Eu me chamo Carol Carone, eu tenho 32 anos, sou mãe, empreendedora, falo que eu sou filha de Deus também, que Deus está em primeiro lugar de tudo que eu coloco. E eu comecei a empreender com 22 anos, bem novinha, né? Na verdade, eu caí no empreendedorismo de uma forma bem inusitada. Não era para começar a empreender. Na verdade, eu não cresci querendo ser diretora da Mary Kay, né? Mas isso foi se tornando realidade conforme a gente colocou o pé e que o Senhor colocou o chão. Então, hoje eu sou diretora da Mary Kay, tenho 11 anos, né? Trabalho hoje com consultoria de imagem, especialista em coloração pessoal. E eu falo que o empreendedorismo ele me escolheu porque, eu, na verdade, eu comecei a empreender de forma muito inusitada. Foi para consumo próprio. Acho que ninguém nasce querendo ser uma diretora, né? Na verdade, muitas das vezes, as pessoas nem sabem o que é isso, né? O diretorado da Mary Kay, a carreira independente. E isso vai se tornando um hábito conforme a gente realmente vai prosseguindo. Eu comecei como consumo próprio e um mês depois que eu comecei a fazer o negócio Mary Kay, eu larguei a loja que eu trabalhava para viver de Mary Kay, que eu trabalhava em loja, vendendo roupa. Então, eu vivo de Mary Kay, tenho 11 anos, nessa trajetória eu conquistei a minha casa própria, meu carro, minha independência financeira. Acho que mais importante do que tudo, eu conquistei o tempo de qualidade com a minha família também. Tenho uma menininha de 6 anos e eu falo que hoje eu empreendo para ser mãe, porque é muito diferente hoje. Eu fico pensando, né? Se eu trabalhasse em CLT, né, eu teria que trabalhar, sair muito cedo, não teria esse acompanhamento que eu tenho hoje, né? Mas o mais inusitado é que eu, na época, eu entrei para consumo próprio, fui fazendo. Um mês depois eu larguei a loja que eu trabalhava para viver de Mary Kay, mas não pensando que eu iria viver hoje, né? Acho que Deus realmente ele vai fazendo obras na nossa vida que a gente vai agradecendo ao longo do processo, né? E isso foi realmente a obra divina, né? E nisso, depois eu fui me tornando maquiadora profissional, consultora de imagem, especialista em coloração pessoal, né? E tudo para agregar, né? As duas caminham com o propósito de levar beleza e autoestima para onde a gente passa, né? E eu falo que realmente eu levo beleza e autoestima para onde passo, porque um batom realmente transforma vidas, ele traz realmente uma vida para a pessoa que nem imagina, né? Autoestima, a beleza em si, e através das cores as pessoas elas vão realmente aprendendo a se amar através da sua essência. Porque muitas das vezes as pessoas elas querem ser igual ao outro, o poder do outro, e esquece da sua própria essência, da sua identidade, do resgate. E isso faz muita diferença quando a gente entende o que fica bom realmente, qual que é a tua essência, o que é teu estilo, qual é a sua assinatura pessoal através da tua identidade real, do teu propósito. E externar isso é realmente algo único de cada um, né? Igual empreender, cada um tem o seu dom,
do empreender, né? Muitos começam com um propósito, outros, como eu, começam de uma forma inusitada, né? Mas quando a gente entende isso, a gente começa a trabalhar a nossa comunicação. E a nossa imagem, ela fala mais do que mil palavras, né? Então, muitas das vezes, existe um ruído de comunicação e esse alinhamento vem através da coloração pessoal. E eu falo, assim, com a minha unidade também, né? Como diretora, que por onde a gente passa, a gente transforma as pessoas. Porque o produto, ele fala por si só, a gente não está ali para vender produto. A gente está ali para resgatar a autoestima das pessoas. Muitas das vezes, é realmente o olhar no espelho, coisas que há muito tempo a pessoa não olhava. Então, é muito inusitado isso, porque muitas das vezes as pessoas acham que estão vendendo produto, mas, na verdade, não. É esse diferencial seu. Você viu que você poderia estudar outras coisas para agregar essa Exatamente. Parte. E isso não é algo que tem que ser estudado. Foi algo que eu também comecei. Parece não, eu sou muito envergonhada. Então, eu comecei a buscar meios para poder me conectar com outras pessoas. Como assim? Com mesas, estar em mesas para poder gerar conexões. Então, uma época eu fui fotógrafa, outra época eu comecei a estudar mais a maquiagem profissional. Então, mas tudo com um lado mais humanizado, de beleza, de conexão. E isso foi me desenvolvendo. E hoje, todo mundo acha assim, que ela nasceu pronta, assim, né? Consegue falar numa mesa de podcast, numa mesa num workshop. Mas os frutos, eles se dão através do processo. Né? É verdade. E o processo é individual e a busca da autoestima também é individual e todo mundo pode se desenvolver, né? E fico muito feliz em estar conectada com vocês nessa noite, porque realmente pessoas se conectam com pessoas, né? A Nete tá bem pra caramba. É verdade. Agora vamos, Jennifer. Boa noite. Eu sou a Jennifer Tavares, tenho 26 anos, sou designer gráfica e tenho uma empresa de papelaria personalizada, o Sertém Design, que é a grande realização para mim, grande sonho. Eu sempre quis empreender, sempre quis ter meu próprio negócio, sempre pensei nisso. Nunca pensei numa profissão que eu queria fazer, faculdade e tal, mas muitas coisas aconteceram antes do Sertém Design nascer. Mês que vem o Sertém Design, minha empresa faz 7 anos que está no mercado. Legal. Bastante coisa. Bastante tempo, né? Obrigada. E antes do Sertém Design nascer, muitas coisas aconteceram, né? Eu tenho um filho de 9 anos, fui mãe cedo, tive ele com 16 anos, com 2 meses para fazer 17. E eu, sozinha ali com ele, né? Eu não queria que meu filho precisasse botar ele numa creche, trabalhar fora, ficar longe dele. Eu queria algo que me deixasse pertinho dele, que eu pudesse fazer perto dele. E eu sempre fui apaixonada com computador, eu era a menina dos blogs, desses Tumblr, enfim. Sempre fui muito apaixonada com computador, em fazer algumas artes, mas nunca vi isso como uma profissão, como algo que eu pudesse fazer dinheiro com isso, né? Então, eu comecei fazendo umas artezinhas, fazia convite, artes para aniversário, enfim. E daí, meu pai surgiu com a ideia da gente abrir uma empresa de personalizados. A caneca, coisa para festa, copos, aqueles copos de long drink, que chegou uma época que era febre, que todo mundo fazia. Então, sim, né? Então, aí ele falou, filha, vamos embora, você faz as artes, atende os clientes, pega os pedidos e tal, eu produzo, faço a produção. E assim a gente começou. Meu filho ainda era um bebezinho ainda, né? Então, deu super certo. Foi minha primeira vez que eu tive essa coisa com trabalhar, enfim, ganhar dinheiro com alguma coisa. E eu lembro que era muito bacana, porque a gente tirava todo sábado fazer entrega. E na época não tinha Pix, né? Então, a gente ia fazer as entregas, marcava num ponto e fazia as entregas e vinha a movimentação de dinheiro, né? Pagamentos, eu achava um máximo, né? Então, já tive a experiência com empreender. Porém, passou algumas coisas, né? E ele resolveu parar. Vendeu tudo. Só que ele tinha me apresentado a uma gráfica para revendedores, né? De cartão de visita, panfletos, enfim. Onde eu fazia arte, enviava e depois eu pegava e entregava para o cliente.
Então, foi aí que começou, né? Que eu comecei a trabalhar com cartão de visita, essa parte de gráfica. E também fazia logotipos. Então, ele parou, vendeu tudo. A gente saiu dessa parte. E daí, eu comecei a procurar coisas que eu precisava fazer. Porque eu sempre fui muito vaidosa. Sempre quis ter minha independência. Nunca quis depender de ninguém. Então, eu procurei alguns caminhos, né? Já fui revendedora de moda íntima, já fui consultora Mary Kay. Que legal! Já finalizei um curso de design de sobrancelha, porém, para mim era uma dificuldade enorme, porque eu tinha muito medo, porque mexer com a autoestima da mulher, né? Mexer na sobrancelha dela, tal. Então eu tinha muito medo, então foi uma coisa que eu fiz o curso, finalizei, mas não foi para frente. E também entrei para análises clínicas, né? Foram coisas que eu fui tentando ali para ver se alguma coisa me encantava, né? Nesse meio tempo onde eu fazia isso tudo, eu vendia uns cartõezinhos aqui e ali, porém não divulgava. Não tinha, o Certain Design não tinha nascido. Entrei para a faculdade de administração, que eu lembro que na época meu pai que pagava para mim. E daí me mudei, nessa época eu sou de São Gonçalo, né? Nasci e fui criada em São Gonçalo, porém agora eu moro em Itaboraí. E daí, nessa época onde eu tentei várias coisas, eu era da Covanca, me mudei com meu esposo para o Rocha. E lá, meu filho já estava crescendo, já estava aquele negócio assim de escola, de creche, tem que arrumar um trabalho, enfim. E aí, os cartões estavam fluindo, mas né, eu não divulgava. Eu sempre disse que eu era uma pessoa de poucos relacionamentos, que eu não conhecia muita gente, eu tinha medo. Tanto é que na época da Mary Kay, eu não vendia muito porque eu tinha dificuldade em apresentar, em falar com as pessoas, enfim. Aí, estava ali estudando à distância administração, mas não era aquilo. Eu nunca gostei de estudar à distância, não dá certo para mim. Aí eu falei, vou fazer um Instagram. Porque na época que eu fazia as outras coisas, era tudo Facebook. A gente divulgava no Facebook, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu lembro de Jennifer da época que era grupo. Só via Jennifer postando em grupo, cartão, comunidade do panfleto, Facebook, né? pra divulgar. E vendia muito, sim. Não era o que é hoje, né? Não. O Facebook, Instagram eu postava era só foto. muita coisa assim, cartão, panfleto, e tinha um movimento. Era ali que eu vendia. Porém, não, eu vou criar um Instagram, vou começar a divulgar e tal. Foi ali que nasceu o Certain Design, né? Eu lembro que eu com uma amiga, fiquei amiga de vários nomes, mandei para ela vários nomes. Certain Design nasceu, eu criei um logotipo, criei um Instagram, comecei a divulgar. E começou ali, cartão de visita, panfleto, banner, logotipo. Naquela época eu vendia logotipo a 20, 30 reais. E fazia bastante, né? Como a gente... Tudo tem seu começo, né? E daí foi crescendo, surgiu, eu pensei assim, pô, tô fazendo as coisas na gráfica, tô fazendo um logotipo, aí as pessoas começam a perguntar, né? Você faz bloco? Você faz não sei o quê? Vou comprar uma impressora. Comprei uma impressora. Aí vai criando novos... Aí começa. Novos serviços. Aí começa. Produtos, E eu até As hoje... coisas vão se encaminhando, né? E eu até hoje, assim, se chega alguma cliente, pô, eu queria fazer isso aqui, você faz? Às vezes eu nem tenho no catálogo. Mas se dá pra fazer, tô fazendo, né? É sempre bom ter coisas novas. Como uma revista digital, né? Que do nada surge. Exatamente, exatamente. Tô louca pra imprimir mais. Aí, daí eu comecei a pesquisar coisas e agenda, né? Eu sou louca em agenda. Minha mãe, ela sempre gostou muito de agenda. A gente sempre usou muito agenda. E todo ano era eu que tinha a missão de comprar agenda para minha mãe. Aí por que não? Começou a criar agenda. Sim. Fala, óbvio, pesquisei. óbvio. Nessa minha área que eu tô agora na papelaria, eu não cheguei a fazer curso de nada. Eu sempre fui pesquisando. Hoje a internet, né? Tudo que a gente pesquisa, a gente aprende. Então, eu pesquisei sobre agenda, comprei, meu pai me ajudou aqui, minha mãe, meu esposo, assim, compramos. E comecei a fazer as agendas. Chega setembro, já é a melhor temporada para mim. São a temporada das agendas, né? Então, comecei a fazer as agendas, bomba muito, graças a Deus. O negócio foi fluindo, tal. Comecei a atender muitas instrutoras. Esse negócio de logotipo, de identidade visual, comecei a atender muitos instrutores. E aí veio... Precisam de papelaria também, kit né? curso. Kit A curso hoje em papelaria dia... personalizada é um diferencial, né? Muita coisa. sim. É o Exatamente, diferencial, é a faz toda a identidade. diferença. Sim. Faz toda a diferença. E aí comecei com os kit curso. Apostila, sacolas. Hoje em dia, o que eu mais vendo no Certain Design são os kit curso e kit para eventos. Eu tô sempre... Ele falou da Letícia, né? Que eu sempre tô nos eventos. Eu sempre
faço papelaria, faço os designs da Letícia. A Letícia é maravilhosa, minha mentora, não posso deixar de dizer. E daí, hoje em dia, o Sertão Design passou por muitas coisas, né? Foi assim que ele cresceu. Hoje eu faço uma diversidade de papelaria. Tô aí, falta poucos estados para eu alcançar o Brasil todo. Ah, você envia pra... Eu envio. Pô, Tá faltando, legal. se eu não me engano, esses dias eu postei um Reels no Instagram, né? Pintando o mapa. Se eu não me engano, tá faltando 6 estados para eu dizer que eu... Pô, muito a top, meta, Brasil. finalizar Muito o top. ano com o Brasil inteiro atingido. E o Sertão Design é uma grande realização para mim. Não só porque me deu liberdade financeira, porque hoje a minha empresa, eu me sustento através da minha empresa, né? Dou as coisas para o meu filho através da minha empresa. Mas também o Sertão Design auxilia as mulheres. Vem muitas mulheres, assim, instrutoras que vêm com dificuldade de Jennifer, eu quero lançar meu curso, mas eu não sei por onde começar, o que eu faço? Então, assim, eu auxilio as mulheres desde a arte, né? Da identidade visual, das artes para divulgação do kit, tudinho, até o kit ali na mesa da aluna. Então, é uma realização, porque não é só um sonho meu, mas também é delas. Os eventos também, ver meus materiais no evento. Ontem mesmo teve um evento onde as meninas, hoje estava tudo me marcando, eu nem estava lá, mas as meninas estavam marcando, já entraram em contato, querendo saber. Então, assim, faz todo o diferencial, porque você falou, uma papelaria personalizada, uma identidade visual forte, faz todo o diferencial, sim. Sim. E eu estou muito feliz, muito grata, até onde estou aqui, graças à minha empresa, né? Sim. Sou muito feliz por isso. E esse ano está sendo um ano, assim, de muitas conquistas também, muitas mudanças. Né? Eu posso contar aqui para vocês que o Sertão Design esse ano saiu de dentro do quartinho, agora eu tô com uma isso que sala eu ia falar, comercial. eu vi no Instagram. Eu ia até Agora eu tô numa perguntar, sala tem quanto comercial. tempo Esses já? anos todos, eu sempre trabalhei. Quando eu morava na Covanca, era no meu quarto. Quando eu morava no Rocha, era na sala. E a produção das agendas que começou lá era na área de serviço. Agora eu me mudei para Itaboraí, era dentro de um quarto também, né? Peguei o quarto do meu filho, tadinho. Não dava, não precisava. Mas é bacana você falar isso, porque tem muita gente que espera vir o perfeito para poder... Não, eu só começa posso por causa Exatamente. disso, não começa por Eu causa aprendi daquilo. muito disso. E Primeiro você ensina que começa, né? É isso aí, Exatamente. começar e... Aí, em março agora, eu botei como meta, né? Tem muitas metas que eu tô realizando, graças a Deus, esse ano. E uma das metas era a sala comercial. Só que, para mim, a sala comercial era algo distante. Era algo que... E não, em março me surgiu a oportunidade e eu consegui a sala comercial aonde eu queria, pertinho de casa, ali no Itaboraí Plaza, não sei se vocês conhecem lá Itaboraí. Conheço. Então, consegui. Grande realização, assim, a meta que eu achava que era mais longe foi a primeira batida. Poxa, bacana. E estamos agora registrados, não tinha registrado a minha marca, saiu o registro. Fui desenquadrada do MEI. Graças Agora a eu Deus. sou empresa. Então, assim, esse ano está sendo um ano de muitas evoluções, muitas conquistas. E tem também os eventos, podcast agora, o primeiro podcast. Então, assim, está sendo o ano Bacana. né? Da colheita. Isso aí. E o que é interessante, eu peguei agora nessa fala, né? É a questão da meta. E me lembrou agora também, porque quando eu me tornei diretora, eu coloquei a meta de virar diretora em 1 ano, para casar, ter casa e virar diretora. Então, antes da meta, tem que ter um porquê também. Isso é Sim. muito interessante, né? Sim. E quando a gente não coloca isso no papel, as coisas parecem que não saem, né? Então, isso é muito importante, colocar a meta no papel, a visualização Exatamente. da meta, por mais alta que seja, sabe? E daquele ano que eu me tornei diretora, eu comprei minha casa, fiquei noiva e virei diretora dentro do ano. E parece que é pequeno a gente colocar, não, vou botar ali, mas coloca a data. Porque é Sim. surreal como que as coisas acabam acontecendo dentro desse meio para a concretização, sabe? Parabéns, viu, pela sua trajetória. Obrigada. Muito bom. Tá, então agora vamos... Ana Lu? Então, meu nome é Ana Lu. Ana Lu Oliveira, tenho 39 anos. Sou personal. Eu me espanto quando vocês falam a idade que eu fico assim. Graças a Deus. Vai, gente. Na verdade, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu sou formada em Estética e Beleza. Aí depois eu me formo em Educação Física. Minhas 2 paixões. Eu sempre fui apaixonada por cabelo, por beleza feminina, por autoestima.
E passei por um processo de emagrecimento, e aí me apaixonei pela educação física, que também é autoestima, também é, né? Está relacionada à beleza e universo. Mais do universo feminino mesmo, porque eu quis trabalhar com mulheres, porque eu comecei a perceber que era diferente. O treino para a mulher é diferente do treino para o homem. O lidar ali no dia a dia é diferente. Tem o ciclo menstrual, tem os hormônios, tem várias fases que a gente passa. E que eu via que não tinha esse carinho, não tinha essa percepção. E aí me deu uma vontade muito forte de tomar frente disso, de fazer alguma coisa. E aí eu vou assim, na verdade, eu já era rata de academia, né? E eu queria fazer, na verdade, direito, porque eu queria fazer concurso e tal, não sei o quê. E aí todo mundo que eu falava, gente, vou fazer direito, fazer faculdade de novo, vou fazer direito. Não, você vai fazer educação física. Eu falei, não vou fazer educação física, não. Gente, eu perturbava tanto os professores, né, eu conheci os professores todos das academias. Eu ficava ali do lado dele, tipo, sabia os aparelhos, sabia os exercícios. E hoje em dia, tipo, vem aluno me perguntar, pra que quer saber, gente? Aí, às vezes, eu lembro, eu falei, gente, eu era esse aluno que ficava perguntando. Perguntava tudo, né? Tudo. Eu também E aí sou eu assim. fiquei nessa de vou fazer direito. Não, gente, eu quero fazer concurso, vou fazer direito. Não, cara, educação física é sua cara. Faz educação física, faz educação física. Aí conversei com um amigo meu, que era, tipo assim, fera em concurso. E aí ele falou assim, vou te falar um negócio, cara, direito é puxado pra caramba. E, geralmente, estudar, ainda mais você que já está há um tempo sem estudar, sem nada, tem que ser uma coisa que a gente ama muito, senão a gente desiste no meio do caminho. Então, ver um assunto que você fala o tempo inteiro, que você respira, que você gosta muito, e faz. Porque se você fizer um outro assunto, você vai parar no meio do caminho. Aí eu fiquei pensando, falei, não, vou fazer educação física. Fiz educação física, gente, até o último dia da minha faculdade. Eu não pensei em desistir. Momento nenhum. Quanto mais ficava difícil, mais eu falava, não, agora eu vou terminar. Agora eu vou concluir essa faculdade. E passei por bastante coisa. Foi bastante, sim, difícil terminar. Muita gente contra, muita batalha. Caramba. Mas o meu propósito era muito maior. E aí eu consegui concluir. Ainda falava para todo mundo, assim, próximo de mim, eu falava, gente, no dia que eu me formar, eu vou chorar tanto, mais tanto, mais tanto, que eu vou botar tudo isso que eu passei para fora de alívio, assim, né? De que consegui. E porque eu me separei, logo assim que eu fui fazer a faculdade, o meu ex não aceitou de eu estudar. E quando eu tava com ele, assim, antes de estudar, ele botava a maior força. Aí quando eu fui pra frente mesmo e me matriculei, comecei, aí ele... então, não vou te buscar, você vai ter que dar um jeito de voltar. Muito empecilho. E aí veio a separação no meio de eu começando a faculdade, eu com um filho pequeno, uma filha mais ou menos, porque minha filha tinha 9, meu filho pequenininho. E aí, uma batalha. Mas aí eu passei por isso tudo e aí consegui concluir a faculdade, porque a minha intenção, na verdade, não era nem transformar o corpo das mulheres. Era, na verdade, fazer essa transição que eu fiz no mental. Porque eu comecei eu antes tinha pavor de academia, de exercício. Eu odiava. A gente tem que ir na força do ódio. E tipo assim, isso era muito pra mim, vai na força do ódio e tal, não sei o quê. E aí, quando fez essa transição na minha mente, que eu tinha prazer de ir pra academia, tipo, tem gente, se eu não for pra academia, tipo, uma semana, é mau humor, cara, assim... Academia é o remedinho do diário, né? Exatamente. Hoje em dia, tipo, eu não vou pra poder ficar sarada, não. Eu vou pra não precisar ir pra um CAPS. CAPS e academia. Eu vou pra academia, melhor. Entendeu? Eu ainda vou pra isso. Aí, o que acontece? Aí eu falei, não, cara, eu tenho que mostrar para as mulheres que não é assim, não é na força do ódio, não é para ir na dor, não é sofrido, não é. E aí comecei a querer trabalhar com o público feminino. E aí me formei, fiz pós em neurociência para poder realmente trabalhar o mental e ver o porquê que tinha autossabotagem, porque o meu processo assim no começo com as minhas alunas era muito bacana, porque tem aquele processo de você começar
E eu leio as meninas assim, é muito engraçado, porque a aula dura 1 hora. Aí muitas se atrasam e chega meia hora. E aí as pessoas, às vezes, que estão ao redor não conseguem perceber, mas essas meia hora que ela chega atrasada é para treinar menos. É autossabotagem. É autossabotagem. Ela chega meia hora para eu falar para ela assim, agora não dá mais para treinar, e ela ir embora. E aí ela fica 2, 3 treinos sem fazer, e ela fala assim, eu não vou mais ficar porque eu não tô conseguindo vir. E aí ela sai, entende? Então aí foi todo um trabalho de eu trazer essa aluna, de ela chegar meia hora. Eu falei, não, a gente vai treinar, amor. Meia hora a gente faz muita coisa. De ela chegar e falando, hoje eu não consigo treinar. E, não, então tá bom, então a gente vai fazer online. Então a gente... E chegar sábado, você vai treinar hoje? Posso treinar com você? Ai, cara, tô 2 dias sem treinar, tô passando mal. E você vê essa transição, cara, é surreal. E tudo começa na mente, né? Não tem preço. Tudo começa na mente. Que bom que você não desistiu, porque você se especializou numa área que é da dor das mulheres, né? Porque o alto e baixo das mulheres, assim, é surreal. Os hormônios, um dia tá, outro dia tá... E a gente tem que ter esse feeling, porque chega vezes que quer conversar, chega vezes que não quer. Eu uso um slogan que eu falo que é confundir o inimigo. Hoje eu levantei para confundir o inimigo. Vou me vestir para confundir o inimigo. Eu vou falar com vocês, inclusive, tem até essa... E eu percebo muito, né? Porque tem algumas que falam com relação a tentar se igualar ao homem, mas não conseguem entender que biologicamente nós somos diferentes. Não tem, tipo assim... porque, por exemplo, eu percebo até mesmo porque, se for parar pra pensar, tem 4 mulheres na minha vida, né? Que são minhas irmãs e agora minha filhada. Então, tipo assim, eu percebo já desde cedo que existe durante o ciclo do mês, é diferente. Muito existe um momento... E agora, imagina agora, inclusive, com esse movimento, então, tem algumas que eu até já percebo, já sei quando tá bem. Já sabe, não, peraí, agora é melhor deixar pra falar semana que vem. É melhor ficar tranquilo, tal, assim como eu já faço com as minhas irmãs, né? Porque, por exemplo, minha irmã tem uma irmã minha que eu já sei pela forma do tudo bem dela. Do tudo bem dela eu já sei. Tá, beleza, já sei que não tá bem. Então... É o momento de deixar ela quieta, é o momento de falar, é o momento... E isso daí a gente sabe que é difícil, né? Que é difícil. Até mesmo, isso daí tem muita gente que fala, até mesmo nessa parte física, né? Você vê que até para o desenvolvimento do homem, ele é diferente para o desenvolvimento da mulher. Sim. Né? Porque, assim, eu não sei porque eu não sou mulher, mas eu acredito... mas convive, percebe, né? Sim, mas eu percebo, por exemplo, até mesmo no dia de treino, quando vocês estão naquele período menstrual, é diferente quando não estão, né? Sim. Eu não sei qual é a sensação. E dentro do período menstrual, tem o período de mais força. É isso que eu ia perguntar, de queda de já força. Vi alguma coisa sobre isso. Sim. Tem o período que tá mais frágil, que, tipo, um bom dia diferente, a pessoa já fica deprimida. Você tem que dar um bom dia para ela, mas... Em relação a essa questão do treino em si, quando o corpo não tá muito ativo, né? Não vou saber dar nomes pro período ali. É legal incentivar mais ou deixar mesmo que ela descanse um pouco mais, pegue mais leve? Como que seria mais ou menos? Pegue mais leve. Pegue mais leve e dependendo assim do momento, é até legal que ela deixar aquele dia de descanso mesmo. Legal. Às vezes não é... Isso que é importante se conhecer, né? Então, ter uma pessoa para auxiliar nesse processo, porque às vezes a pessoa deixa de treinar porque não se conhece. E aí você... auxiliando ali é bem legal. Acredito que... tem um momento de você dar uma forçadinha e falar, não, vamos, porque às vezes tá numa baixa e tá precisando de liberação de hormônios ali pra ela sair daquela baixa. E às vezes não, às vezes o corpo tá cansado mesmo, não é ela aí que se tá cobra, aí se cobra, aí tá não isso vou, aí tá se aí cobrando. O problema é esse, né? Aí tem que saber se respeitar. Sim. E essa cobrança às vezes entra na autossabotagem também, né? Sim. Eu não fui, também não vou mais. Eu nunca tinha pensado assim. E ainda piora, porque aí, tipo, aquele cansaço dela, ela acaba se irritando lá do treino e daí depois fala, desanima, desmotiva.
É legal esse olhar que você traz, porque eu nunca ouvi falar que alguém olha para esse lado assim. Não, eu olho assim num contexto geral. Outra coisa também que eu faço assim bem diferente eu comecei a ver que em dupla rendia muito mais. Entende? Sim. Eu adoro malhar com alguém, gente. Plenamente. Isso acho que é só com mulher mesmo. Deve ser. Eu vou te falar, eu tô te falando pelo menos pra mim. Eu entro na academia. Se eu vejo alguém conhecido, eu vou embora. Sério? Mas é porque não treina com você, a pessoa já tá lá, entendeu? Eu não quero ser antipático com essa pessoa, que eu sei que essa pessoa vai querer puxar papo comigo e eu não quero conversar. Eu já não tenho paciência de quando alguém tá na mesma máquina que eu, já não tenho paciência. Já não tenho paciência. Aí quando a pessoa chega e fala assim pra mim, vamos revezar? Não, fica... O homem é bem objetivo mesmo, né? Vou pra outro, tal. Isso daí eu acho que... Mas eu já percebi também que mulher... Não, acho mulher que gosta de... muito. Não, eu nunca gosta tive de experiência de treinar, treinar com alguém, não. É sempre sozinha mesmo. Eu sou tipo Pedro. Eu chego, quero malhar Não, e assim, e eu tenho essas alunas que, quando eu dei a proposta de trabalhar em dupla... Não, mas aí eu vou treinar. Nossa, todas as objeções que você possa imaginar, ela me deu. Eu falei, vamos experimentar? Não, então, Vamos, eu tenho vontade de experimentar, porque talvez, agora, vamos né? lá, vamos É legal, botar incentiva. parquinho. Eu vou botar fogo no parquinho, aproveitar e perguntar. Mas não fica uma competição ali quando vai malhar 2 ou 3, assim? Então, aí é onde entra a liderança. Sim. Você tem que saber tanto conduzir para que não gere, quanto também escolher. Eu digo muito que a gente como empresárias, né, a gente tem que escolher o nosso público. A gente não pode ser escolhido. Eu boto valor, qualquer pessoa que vier para poder querer me contratar, ela vai entrar pro personal. Não. Eu tenho a minha empresa, eu tenho um público definido do qual eu quero trabalhar, porque tem dinheiro que não vale a pena. Não vale, é 1000 vezes melhor você deixar o cliente para um outro profissional do que você se desgastar ali com ele. Então, tipo, no meu grupo, tem sempre uma análise assim, entra em contato comigo, conversa. Ah, meu amor, você mora onde? Você treina onde? Dali da conversa eu já vou sentindo. Mas quando são amigas, por exemplo? É isso Não, que eu Eu tô te falando, amigas ou desconhecidas? Eu tô te falando isso porque eu conheci 2 meninas que essas 2 meninas, elas treinavam juntas, eram super amigas e pararam de se falar por causa disso. Pararam de se falar por causa disso. Não, porque ficou competição. Assim, uma tinha um sobrepeso, a outra não tinha um sobrepeso. Não era muito amiga, não. Ela não tinha sobrepeso. Mas dava para você perceber que ela ia ter mais facilidade de poder ter um shape do que a outra. E começou uma competição meio que entre as duas. Aí, como eu sou amigo das duas, eu entrei no meio. E fez uma boa escolha. Aí no final, essa que tava com mais sobrepeso, ela desistiu, porque meio que ficava olhando pra outra e tipo assim, cara, eu não vou conseguir chegar. E tinha conseguido um defender, porque inclusive a personal, eu até falei com ela, menina, para de palhaçada, porque olha a foto antes e olha a foto depois, como é que você tava. É nítido, teve uma né? diferença. Mas aí é o que eu tô te falando, é onde entra muito a neurociência, é você trabalhar o mental. Na hora lá, e eu tenho que ficar sempre de olho na dinâmica, como tá fluindo. Se uma tá realmente se motivando com a outra, ou se a outra tá ficando deprimida com o progresso da outra. Né? O ar de comparação. Nunca boto comparação. Quando eu vejo que uma tá achando que a outra tá evoluindo mais, eu começo a mostrar pra ela a evolução dela. Trabalho muito disso. Meu trabalho é muito motivacional. Muito. Sim, Eu procuro motivar bastante. Quando eu vejo que elas não estão se entendendo e não tem uma energia, uma sintonia muito boa, eu coloco cada uma num canto. Quando eu percebo que uma tá achando que eu tô dando mais atenção pra uma, eu já vou lá e mostro pra outra, não, o seu descanso é treino dela, o descanso dela é seu treino. E assim a gente vai fazendo a dinâmica. Porque assim, na verdade, eu não tenho como escolher para colocar a dupla, né? Eu tenho que escolher por dia horário, e horário que tá disponível. Eu tenho disponibilidade para tal horário. Aí a disponibilidade eu encaixo. E aí a dinâmica lá na hora, eu é que tenho que trabalhar. E aí eu tenho que conduzir de acordo com... Mas aí é o que eu tô te falando. Eu olho muito por trás, entende? Por isso que eu trouxe essa dinâmica. Porque aí eu percebi que o que acontece. E eu incentivo muito isso. No caso, quando eu vejo que uma tá
pra baixo, aí eu já falo com a outra e a gente motiva aquela ali. A gente tá sempre uma puxando a outra. E isso não é só a dupla, tipo, no grupo inteiro, entendeu? É um grupo. Tô sempre fazendo encontro da gente, tô sempre... Aí faço avaliação, aí uma elogia a outra, uma motiva a outra. Se eu vejo que uma já tá, a outra alfinetando a outra, aquela ali, eu já vou chamar ela, vou conversar com ela, vou explicar pra ela. Não é por aí. É porque o propósito não é esse. O propósito não é esse. O propósito é a gente... E, cara, funciona muito, muito, assim, lá. Mas isso muito depende do teu posicionamento, né? né? Eu acho que é mais o posicionamento. A dinâmica com mulheres, assim, deve ser uma dinâmica bem desafiadora. E eu ouço muito ela já para trabalhar isso, para trabalhar o mental, porque, na verdade, assim, eu não quero só desenvolver o físico, eu quero ali uma mulher com potencial para a vida. Ela vai ficar forte no treino, ela vai ficar forte sentimentalmente, emocionalmente, entende? Total. Eu já falei, inclusive, que eu tô até... acho que quem conhece já sabe que eu já tô até meio cansado de falar, porque, tipo assim, eu em um ano, eu perdi 54 quilos. Sem bariátrica, nem nada. Quem me ajudou foi minha irmã, que ela é nutricionista. Ela me ajudou, eu até estava conversando com ela ontem, porque ela só me ajudou durante 3 meses. Ela passou e aí, enfim, muita coisa e tal. E eu fui seguindo, né? Aí, conforme eu fui seguindo, depois eu comprei uma consultoria de um cara na internet, que aí eu nunca tinha pensado em olhar assim, de fora assim, gente, meu Deus do céu, o cara que comia pizza no café da manhã, daquelas pizzas grandonas da Sadia, eu comia uma no café da manhã. Você comia? Meu Deus. Hã? Você comia? Eu comia. Que isso, gente? Eu comia uma dessa no café da manhã. E hoje eu me senti culpado por comer aquele pastelzinho. Aí eu ainda perguntei aqui. Aí eu cheguei... Aí ontem eu mostrei pra minha irmã, né? Eu mostrei ontem o antes e depois. Eu falei, aqui, irmã, olha. Quando eu mostrei o antes e depois, que ela falou, é você? Porque nem acostuma. Motivacional, não é. Eu falei assim, motivacional total, eu já pensando assim, gente, olha tal. E você postou isso? Hã? E você postou o seu Não, eu postei o antes e depois padrão, assim, né, Que a pessoa acostuma já de com foto. você agora e quando olha a foto antiga, realmente... Não, mas realmente sai uma outra pessoa, gente. Sai uma transforma a mente, né? Acho que tudo começa. E é cientificamente comprovado várias coisas emocionais e mentais por trás Sim. E é muito mais difícil você, na alimentação, sabia? Na alimentação, do que o treino. Pra mim foi alimentação. A pessoa tem que ser muito forte. Porque... Caramba. Gente do céu. Não, e outra pessoa mesmo. Outra pessoa. Meu Deus. Aquele ali era Até o tamanho das roupas. Gente. Parece duas pessoas diferentes. Você tem noção que a minha calça era 40... Você fala assim que meu irmão. A minha calça, fala que é um parente seu, Pedro. A minha calça era 48, hoje a minha calça é 40. Caramba. Você pegou a calça 48 e fez 2, né? Hã? 3, né? Quase isso, cara. Quase isso. E aí eu peguei... Aí eu cheguei e falei assim, gente... Aí quando a minha irmã falou isso ontem, eu falei assim... Agora... Porque eu já tava pensando assim... Gente, nossa, que troço chato. Já tô 1 ano e pouco na academia. Que chato. Todo dia tem que... Porque aí eu vou todo dia. Porque eu ficava assim, cara... não vou. Aí daqui a pouco eu tô comendo uma pizza... Aí daqui a pouco tem que ficar no foco. Porque teve uma menina que ela, inclusive, ela tem uma moda fitness, né? Que a gente estava conversando, e ela me falou um negócio que eu não parei para pensar, que eu acho que você deve saber muito, né? Ela perguntou, Pê, você tem medo de voltar a ser obeso? Eu falei, cara, tenho. Eu tenho muito medo. Eu como um negocinho assim que eu já fico assim. Mas isso é bom, sabe? Cara, mais ou menos. Tem um equilíbrio, né? É bom ficar com um pouco de medo aí, porque tem que ter um relacionamento bacana com a comida. Eu tenho assim, mas eu tenho com a comida... Mas com medo. Não, por exemplo, eu cortei muita coisa na minha vida que eu nem já... Refrigerante eu já nem gosto mais... Não, isso é bacana, porque a gente vai limpando o paladar, né? E aí depois a gente acaba não gostando mais. Coisa doce já nem mais, assim, foi difícil. Hoje eu postei, inclusive, um doce, que aí até minha irmã me mandou mensagem assim, né? Até minha irmã me mandou mensagem, ela falou assim, parou com doce, né?
Aí eu falei, não, porque o doce tava tão bonito, eu tirei uma foto e postei, mas eu não comi, Eu não comi, não. Mas essa cobrança ninguém merece, né? Hã? Essa cobrança. Eu sei, eu sou ex-gordinha também, eu sei o que eu tô falando. Que você come um biscoito, tá comendo biscoito? Não, total. Vai voltar a ficar gordinha de novo. Mas não é por conta de uma coisinha que vai fazer voltar, né? verdade. Tem que Então, também saborear também ali, né? Aí a Karine, já que a gente tá no Nest Valley, que faz parte, que tá sempre coisa comigo, sabe que, assim, eu sou meio obsessivo. 880. Eu sou 880, Sim, sou meio obsessivo isso é bacana. eu sou meio obsessivo com as coisas. Então, tanto que eu perdi 1 quilo, por quê? Porque, cara, Ele focou e ficou. Não, isso é bacana, você se conhecer e saber, né, até onde você pode ir. Não, eu sei que não vai dar bom, então eu não vou, né? Eu sei que, por exemplo, no sábado eu fui num rodízio de carne e só botavam batata frita. Eu falei, não, vou vir pra comer Será que carne. é colérico? Né? Hã? Imagina, não é colérico não, né? Bem focado, né? Não, eu sou colérico. Exatamente. Eu não sei qual que eu sou, não. É bem colérico Eu o sou uma perfil. mistura lá, porque cada hora dá uma coisa. Isso, eu olhei lá também, eu fiquei falando, eu me identifico com esse, me identifico com esse. Mas na verdade a gente sempre tem Tem todos, um pouco de mas tudo. Mas que forte. prevalece. prevalecer, é o verdade. forte. Eu sou Ele é colérico nítido, que a total. gente olha pra ele é colérico, é bem focado ali, ó. Eu sou Entendeu? colérico total, pra quem acredita em signo, eu sou ariano. Apesar de ser agnóstico, mas eu Mentira. acredito em Signo eu já signo. gosto, Ian. Ó, eu sou Ariana. sanguínea Tá vendo? hemorrágica, Ai, meu é aquela que Deus. gosta de falar, gosta... Não, então é você mesmo. Eu preferia ficar sem saber dessa Que informação. Do vequeriano. que eu disse? Ariano. Não, total. E eu descobri isso por acaso, porque me apontaram, eu em 2023, que eu tava conhecendo uma menina, aí ela cismou de querer fazer meu mapa mental. Mapa Astral. astral. Eu mapa sou essa, astral. gente. Aí pegou e falou... Eu tenho meu aí eu mapa vi dos meus das- filhos. Aí eu comecei ali, eu falei assim, esse troço aqui sou eu, hein? Mas Mas é é muito legal, assim, é muito muito Esse assim. legal. sou eu, hein? Mas Falei, quando você bacana. descobre também, você começa a falar assim, meu Deus, como que eu sou assim? Gente, É eu muito gosto. surreal. Eu Não, eu sou amo, devota. cara. Eu amo. Eu estudo tudo lá, cada detalhinho assim. Não, ó, vou assim pesquisar. também não, mas eu vi ariano, Sim, eu deu vi pra que eu sou entender. parecido. Não, homem não é muito assim, Aí né? quando começam, não sei o que é ascendente, não sei quem. Aí já não ascendente, entende. sei Não sabe quem. se é ascendente, não. Isso eu já não sei. entendo É muito, porque, não. Eu sei É. por quê, gente? Porque no Leste Valley a gente tem uma astróloga, né? Que ela faz parte inclusive, do Conselho da Leste Valley, que é a Nath. Cara, a Nath, eu falei assim, gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia gostar tanto de uma astróloga. Gente, porque a Nath, ela é uma astróloga, mas ela é uma astróloga completa. Mas a Nath é maravilhosa, É maravilhosa. gente. É. Completa. Você conheceu Eu conheci a você Nath, já conhecia é. ela? Já Não. conhecia ela? Você conheceu no dia que ela palestrou, Aham. né? Gente, você conheceu também no dia que ela, você conheceu ela no dia que ela palestrou? Eu Não. conheci ela no Ela BDN. no BDN. Então. Ela tem uma energia surreal, né? Não, tem uma energia surreal. Aí na sexta-feira agora, ela veio conversar comigo, ela fez esse negócio do... Ela não tinha feito um mapa. Ela fez um negócio de A triagem. um monte de coisa. Só sei que foi lá, fez lá de tudo. Só sei que deu você. Cara, aí ela veio, aí ela me... Não só me identifiquei, ela ainda me deu uns conselhos que eu fiquei assim... Gente, essa mulher é uma bruxa. Mas é Eu porque... eu falei, como assim que Ela ela tá vai te acertando? ouvir, hein, Pedro? É porque assim, é igual os temperamentos, né? A gente tem um pouquinho de cada coisa ali. Que O aí eu negócio te é saber falo. ler e identificar os momentos Mas é uma coisa ali. que Meu todo mapa, mundo que- cara. Mas todo mundo que Eu olhei, conhece... Olha só. caraca, Todo mundo que conhece agora consegue todo mundo- perceber. Mas olha só, todo mundo que sabe, Natália Gnoato, todo mundo sabe que eu sempre falo nos eventos e falo no grupo. Natália no caso Gnoato. dela, no caso Ou dela é um você- elogio. É, É um elogio. Ser bruxa é um elogio. Tipo assim, ou você ama, ou você não presta. É, ele fala. Se você fala, não gosta, não é gente boa, sai daqui, deixa de me seguir, sai do grupo. Eu tô errado. Não, tá errado. Tô errado, não. ó, vai ser corte. Aí, diretor, vai ser corte. Vou fazer e vou colocar lá. Quem é Natália Gnoato? Vai todo ter mundo que... confirmando Natália aqui. veio pra mesa, viu? Ela tá lá, ó, mandando energia. É, energia. Ai, que bacana. Gente, vamos lá. Karine, começa a falar. Meu nome é Karine Rangel. Sou um pouquinho de cada coisa. Eu me identifiquei, como venho me identificando em todos os eventos, com um pedacinho da história de cada uma, né? Já fui revendedora de várias coisas.
Da Mary Kay, Boticário. Gente, que bacana! Avon, tudo. Natura, enfim. Desde novinha, eu sempre fui uma pessoa que eu queria arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Independente. Na escola, eu já ficava matutando ali. Peraí, quando eu sair daqui, eu vou fazer o quê? Só que eu não conseguia definir uma coisa só. Eu queria ser muitas coisas. Tudo, né? Eu queria ser tudo. Eu gostava de design, eu gostava de arquitetura, eu gostava de tudo. E aí eu ficava ali, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu fui revender, fui tentar fazer alguns meios enquanto eu estava estudando para ganhar meu dinheirinho. E aí, nesse processo, me encontrei fazendo artes gráficas. Sempre fui muito ligada à questão de computador. Abaixava os programas, queria entender como é que funcionava, editava vídeo, editava foto, editava tudo. Tudo quanto era programa eu tinha no meu computador. E olha que era aquele computadorzinho velho, que demorava 50 anos para poder baixar qualquer coisa. Mas eu baixava tudo ali. E aí comecei a trabalhar para uma gráfica um tempo também. Resumindo a história, porque a história é muito grande. Na pandemia, eu já tinha trabalhado com essa gráfica, fazendo artes e tudo mais. Aí, na pandemia, eu já estava parada há uns 3 anos, sem trabalho fixo, né? Eu trabalhei em loja, já trabalhei em colégio. E na pandemia, antes da pandemia, 3 anos parada, sem fazer nada. Trabalhei no Itaboraí Plaza, como fotógrafa do Papai Noel. E aí, assim, eu sempre fazia tudo. Karine, vamos dar panfleto ali Vambora. Tá dando panfleto, não sei o quê. Tô indo. Topa tudo. Topa tudo. Tá entrando dinheiro no meu bolso, eu tô indo. Isso. Claro que a gente tem que ver ali, né? Mas eu ia pelo rolê e pelo dinheiro. Muitas pessoas da meu convívio, nossa, que vergonha, você quer... Gente, o importante é você aprender e ganhar o dinheiro e depois a gente vê e estuda. Por quê? Para estudar, você precisa ter dinheiro. Tudo você precisa ter dinheiro. Mesmo se você for pro público, você tem que ter dinheiro. E aí, tava naquela coisa de querer me encontrar também. Já tinha feito um curso de gestão empresarial, que era um pouquinho de cada coisa. RH, administração, contabilidade, inglês... E ali, no ensino médio, me identificava um pouquinho ali, outra coisa, aprendi muita coisa, mas meu negócio era arte, era comunicação com as pessoas, era isso. E eu sempre fui apaixonada pela fotografia, só que era uma realidade muito distante. Os equipamentos sempre foram muito caros, né? E hoje em dia, mais ainda. E a minha família não tinha como arcar com essa despesa, porque eu era nova, e aí a mentalidade, preciso de dinheiro para se algum dia houver a possibilidade, eu vou precisar ter o meu dinheiro para investir nessa ideia aqui. E aí na pandemia, né, voltando, estava 3 anos parada, tinha engravidado, acabado de ter o meu filho. Quando ele fez 6 meses que fechou tudo, veio o dinheiro emergencial e tudo mais, eu pensei, cara, tudo bem, eu tô há 3 anos sem trabalhar, sou mãe, e eu preciso ganhar dinheiro. Voltava o dinheiro. Eu pude pegar o auxílio que foi de 1.200, se eu não me engano, uns 3 meses. Depois eu já não me encaixava na classe ali. E aí eu peguei esse dinheiro, eu falei, eu preciso fazer mais dinheiro com esse dinheiro. Eu não posso pegar esse dinheiro e gastar. Claro que muitas pessoas precisam investir em alimento, contas, muitas coisas ali. Eu também tinha isso, precisava disso, mas eu falei, eu preciso fazer esse dinheiro render, porque eu não tinha como. E aí eu trabalhei no Plaza Itaboraí, como fotógrafa. E dentro desse trabalho, eu fiz uma sociedade com 2 amigas. E nós compramos uma câmera e uma impressora. Essa câmera estava parada em casa. Depois que fechou essa sociedade, eu nunca mais mexi nela. Ficou lá. Por quê? Porque eu não conseguia me enxergar como fotógrafa. Eu precisava comprar com meu dinheiro, eu precisava estudar, eu precisava entender, eu precisava sempre colocando empecilhos ali. E a câmera ficou parada lá. Eu peguei o dinheiro do auxílio emergencial e falei assim, eu vou pagar um curso. Eu tenho uma câmera ali, que eu não tinha condições de comprar, que o meu dinheiro foi comprado junto com essas 2 amigas. Mas no fim da sociedade, os equipamentos eu fiz dar um jeito de ficar tudo comigo, porque nenhuma das 2
eram ligadas nessa área. Eu sempre fui muito apaixonada. E aí eu fui comprando a parte delas. Acabou a sociedade, fiquei com a câmera e com a impressora. Mas ficou tudo parado. Só tava lá. Aí falei, vou fazer um curso e vou tentar ver o que eu posso fazer com esse equipamento que está aqui. Tava muito em alta a foto Polaroid. E aí eu fazia as fotos Polaroid para poder vender a R$1,50. Enfim, fui tentando sempre dar um jeito. Aí fui fazer meu curso, praticamente eu já sabia de tudo. Porque eu sempre estudei, eu já editava no computador, já editava vídeo, precisou do curso para fazer. Aí eu fui fazer o curso porque eu não acreditava que eu era... Você queria fazer o curso para dizer que agora sim sou uma profissional. Sim, por quê? Pra validar, né? Porque o que acontece? Eu cresci numa família que você precisa ser CLT. E aí você precisa estudar, ganhar um papel ali para dizer que você é alguma coisa. Independente se aquilo for te dar algum retorno financeiro ou não, porque eu não tenho faculdade, tenho muita vontade de fazer. Hoje eu já consigo me encontrar em algumas áreas, né? Não faria fotografia, porque é uma área que dá para aprender, e eu sempre fui de aprender mesmo, sozinha, por conta própria. E aí, fui fazer acreditando que eu precisava aprender, porque na minha cabeça eu não sabia manusear a ferramenta. Aí eu fiquei, nossa... Eu entrei no curso e falei assim pro meu professor, eu quero sair daqui fotografando. Eu saindo desse curso aqui, eu vou poder fechar uma festa? Eu vou poder fechar um ensaio? E ele, não, pode ficar tranquila, porque eu já tinha conhecido outras instituições que estudavam muito a história da fotografia. E pra mim isso não me interessava, eu queria ganhar dinheiro, eu não quero saber de filme, eu quero saber do digital, que é agora. Não quero saber teoria, eu quero a prática. Não que eu não goste, eu acho interessante, sim. Mas isso eu posso... Pode estudar no YouTube, olhar na internet, exatamente. E aí eu falei, não, eu quero sair daqui pegando essa câmera e fazendo dinheiro. Ele, não, pode ficar tranquilo e tal. E realmente, a maioria das coisas ali foi muito bom o curso, porque a gente começa a aprender a manha do trabalho. Era um cara que há mais de 10 anos, mais de 15 anos na fotografia, então, assim, ele compartilhou as expertise dele, compartilhou os desafios, né, e tudo mais, alguns hackzinhos que a gente precisa aprender em relação ao equipamento. Então, eu falei, cara, que legal. E uma coisa que ele falou que ficou muito, assim, na minha cabeça. No momento, eu não entendi muito. E muitas pessoas talvez não entendam. Mas eu falei, cara, isso faz muito sentido. Ele falou assim, olha só, você fez o curso, você já é fotógrafa. Se você faz bem ou não, não importa. Sabe por quê? Você só vai aprender praticando. Sim. É igual dirigir carro na minha cabeça. Eu falei, cara, você sai da autoescola, você não sabe dirigir 100%. Você sabe o passo a passo para passar na prova. É a mesma coisa em qualquer lugar. Se você não se empenhar de estudar, praticar e fazer acontecer, você não vai se aperfeiçoar. Acredito que você também. Se você pegou para fazer alguma coisa, quanto mais você fizer... mas você vai se aperfeiçoar. Eu falo muito isso. E toda vez, cada produto que monta, cada coisa que faz, eu descubro outra coisa. Exato. É igual o programa Arte Digital. Toda hora, como eu disse, eu não fiz curso. Então, eu aprendi assim, futucando. Exato. Sabe? E assim, até hoje, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Aí, né, eu fiquei naquela, eu falei, caraca, que legal. Porque eu tinha câmera, eu falei, pô, vou poder começar ali. Mas eu já tinha tentado inconscientemente essa... minha profissão muitas vezes, né? Voltando lá atrás, porque a história a gente vai e volta, vai e volta. Eu já tinha comprado com o meu primeiro salário uma câmera fotográfica. Só que não era profissional. Era uma câmera que eu achava que era profissional. Então, assim, dentro do meu inconsciente já acontecia... tudo começa na mente, né? Tentando me encaixar, só que o que acontece? A minha família ela não podia arcar. Então, eu precisava fazer movimentos para me aproximar dessa realidade. Só que eu não percebia, né? Fazia sem perceber. E aí, eu já tinha uma câmera e aí comprei essa com essa sociedade, não deu certo e tal. Então, eu já estudava fotografia há muito tempo, tanto na internet quanto nessas câmeras que eu tive antes. Então, assim, a base eu já sabia. A teoria eu sabia, eu precisava da prática. Saí dali, falei, não, agora eu vou encarar. Fiz minha primeira festa por R$150. Eu não aceitava começar errado, porque era uma cobrança minha também. Eu estudava... Tá dormindo, Pedro? Não, né? Você tá dormindo. Aí...
Aí, na minha cabeça, eu precisava entender como que era a profissão de fotógrafa para eu começar cobrando certo. Porque eu já tinha trabalhado, já fazia bico, já fazia muitas coisas. Só que o que eu queria? Eu não queria ser uma fotógrafa amadora. Apesar de passar por esse processo, que é normal, eu não queria pular a etapa, mas eu entendia que eu tinha um potencial ali. Então, eu pensava assim, eu não quero começar cobrando barato para só fazer e ganhar visibilidade. Não, eu quero mostrar que eu realmente sei fazer, que eu trabalho bem, que eu posso cobrar esse valor. Então, a minha mentalidade era, eu vou fazer meu portfólio, eu vou treinar, eu vou mostrar o que eu sei fazer de verdade. Só que apareceu essas oportunidades. Eu falei, pô, eu vou ficar parada ali, vou ficar esperando. Não, eu vou treinando. Sim. E sempre estudando essa parte de gestão também, de como que eu iria precificar, como que eu iria apresentar meu trabalho. Então, por trás ali, eu sempre fui pensando nisso. Mas eu não me deixava parar. Eu sempre me colocava em movimento. Porque dentro desses eventos, mesmo sendo barato ou não, eu faço de tudo. Eu conheci uma amiga que ela falava assim, até foto de cachorro eu tô fazendo. E ela fazia mesmo. Ela fez foto de gestante de cachorro. E eu ia junto com ela. Gestante de cachorro? Sim. Essa ideia é novo. Minha amiga de cachorro. Poliana, ela abriu muitas portas, inclusive sou muito grata a ela, porque ela abriu muitas portas. Era uma troca muito legal entre eu e ela. Bacana, né? E dentro da fotografia existe uma coisa muito grande que é a rivalidade. Existe muita disputa de ego na fotografia. E assim, eu encontrei nela uma pessoa que me acolheu e eu acolhi, porque a gente trocava. Ela era esperta numa coisa, eu era esperta em outra, então a gente trocava bastante. Ela abriu muitas portas para mim. Enquanto eu ficava ali estudando quanto que eu ia cobrar, eu ia para os eventos com ela. E isso é legal, porque ali eu fui treinando, fui colocando meu olhar e tudo mais. E aí fui que fui. Então, nesse processo, eu fazia muita festa infantil, porque ela era de festa infantil. Ela era especialista em newborn, gestante, festa infantil. Só que eu não queria trabalhar com criança, apesar de gostar. Eu gosto muito de fazer festa infantil. Só que o que acontece? Eu não estava entendendo o meu propósito. Eu não estava conseguindo me achar. Eu estava fazendo um pouco de tudo. E eu aconselho muitas pessoas que entram na fotografia de fazer de tudo mesmo. Porque ali a gente vai se identificando e se descobrindo, sabe? Eu acho que a gente não precisa pular etapa nenhuma. Eu vou fazer e fiz a foto horrível mesmo, porque isso faz parte, não adianta a gente ficar se cobrando. Sim. A gente sempre vai começar fazendo ruim mesmo, e é do ruim, é do errado que a gente vai aprender a fazer melhor. Eu sempre fui muito tranquila quanto a isso. Só que quando a gente pega ali uma coisa que não tá legal, a gente fica, nossa, enfim. E aí eu fiquei, cara, o que eu vou fazer? Porque dentro do mercado ali, não, era aquela pressão de você precisa ter um nicho. E eu ficava, qual será o meu nicho? Como que eu vou me comunicar com as pessoas? Porque realmente, não é que você não precisa ter um nicho específico e não nichar, mas você precisa se entender, você precisa saber qual é o seu propósito no seu negócio. Saber qual é a sua essência, né? Qual é a minha essência e como que eu vou me comunicar. Falar, né? Exato. Eu posso, dentro do que eu faço, fazer fotos sociais, fotos corporativas, mas eu preciso entender a minha forma de me comunicar, porque eu não vou fazer para todo mundo. E isso eu fui aprendendo com o processo. Dentro disso, eu falei, cara, eu preciso aprender a me posicionar. Por quê? Para eu me conectar com pessoas que têm a mesma essência que eu, fica muito mais fácil, muito mais leve. E eu fui aprendendo que realmente é muito difícil quando você quer atender todo mundo. Não dá para atender todo mundo. Eu falei, nossa... E nem agradar todo mundo. Não dá. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Se alguém pensa, não, vou fazer para tudo, vou agradar. Não dá, porque sempre vai ter as críticas e tá tudo bem. A gente não pode se prender a isso. Se prender a isso. E eu fiquei, nossa, tá, mas peraí. Se eu for me comunicar para mães, não vai ser a mesma mulher empreendedora, a não ser que ela seja mãe empreendedora. Então eu fiquei ali pensando. Mas ela tem que estar na fase também. Na fase. Ela vai estar na fase empreendedora e vai estar na fase mãe. Exatamente. Então, da mesma maneira, a sua comunicação vai ser direcionada para o perfil. Exatamente. Aí eu comecei a estudar o quê? Como que eu vou fazer essa parte de posicionamento. Sim. Aí eu falei, nossa, eu preciso me encontrar. Eu preciso saber quem sou eu. Aí eu comecei
a estudar psicanálise. O que acontece? Eu fui fazer um ensaio de um doutor, um cirurgião dentista, e ali eu sempre fui muito apaixonada por estudar, só que eu nunca me via estudando, fazendo uma faculdade, nada disso, porque eu sou muito livre, eu quero fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, eu não consigo me colocar ali numa cadeirinha e ficar ali parada, escutando, a não ser que eu goste muito daquilo. E aí, eu conversando com ele, vendo a parede cheia de diploma, eu falei, cara, que cara incrível, olha quantas coisas ele estudou. E o que me deixou mais impactada é que ele exerce todas as áreas que ele estudou. Eu falei, nossa, é possível. Por quê? Ele é cirurgião dentista, começou a estudar hipnose, porque durante os atendimentos dele, ele precisava deixar as pessoas mais tranquilas para fazer uma extração sem anestesia e tudo mais. E dentro desse processo, ele começou a estudar psicanálise também, psicanálise clínica. E aí ele me falou um pouquinho e tudo mais, porque eu sempre gostei de estudar a mente humana. Doenças psicológicas, porque eu sempre achei muito interessante. Até para saber como que eu vou lidar. Gente, eu ficava pensando assim, se eu me deparar com uma pessoa com tal doença, nunca aconteceu, mas na minha cabeça eu falava, eu tenho que estar preparada. Não sei por quê, mas eu tinha que me preparar para caso eu tivesse que lidar com um autista, um borderline, um psicopata, sociopata na minha cabeça. eu não sei, eu tenho que aprender a me safar de certas situações. Esses 3 últimos aí eu recomendo você correr. Sim, mas aí eu precisava saber o momento de correr. Entende? Como porque correr, né? Exatamente. Então, eu falei, nossa, e eu não conseguia me ver fazendo uma psicologia, porque eu vou ficar 4 anos, 5 anos, nem sei quanto tempo fazendo a faculdade. Eu não sei nem se é isso mesmo que eu quero. Enfim, aí eu conheci a psicanálise através dele. Eu falei, nossa, eu vou começar a fazer. Porque eu estava naquele processo de me entender. Eu estava identificando que eu precisava de um acompanhamento terapêutico para me ajudar nesse processo de me entender, de quem sou eu, como... O autoconhecimento liberta, né? Muito. Através da gente se autoconhecer, a gente consegue descobrir outros horizontes e olhares também. E dentro da psicanálise, eu comecei a olhar, de fato, para dentro de mim e comecei a entender. Dentro dessa jornada de fotografar eventos infantis, eu também me conectava com muitos eventos corporativos. Comecei a ter alguns amigos que me direcionavam para eventos corporativos, assim, palestra, workshop, algumas coisas, reuniões empresariais. E aí eles ficavam assim para mim, Karine, você tem esse perfil, por que você não faz isso? Por que você não se especializa nisso? Eu ficava, mas eu ainda não sei. Eu escutava e ficava tentando me encaixar. Tentando se sabotar, né? Tentando entender no como fundo, que... não se achava não achava que tinha potencial. Peraí, eu comecei agora, como é que eu já vou me enxergando o seu potencial, me né? Engraçado, né? As pessoas sempre olham o que às vezes a gente não acha. A gente tá na cara e a gente mesmo tá vendo. Sim, não conseguia ver. Tanto é que eu fui fazer um curso para ter aquela validação. Sim. E eu falei, nossa, peraí, eu tô tendo contato com essas pessoas, por que não aproveitar? Eu preciso parar e olhar para o que as pessoas estão falando. E dentro da psicanálise eu falei, caraca, quantas oportunidades eu venho tendo? Então, realmente, eu vou embarcar nisso aqui. E eu descobri uma coisa muito interessante. Que a gente tem a tendência a se conectar com pessoas que passam pela mesma coisa que a gente. Pelas dores, né? Pelas dores. E é incrível isso, porque através dessa minha jornada de autoconhecimento, eu fui entendendo que outras mulheres também passam tanto quanto eu por isso. E eu tenho uma ferramenta nas minhas mãos, que é a fotografia, que ajuda esse posicionamento. Então, eu falei, cara, esse é o meu caminho. Por que eu tô batendo tanta cabeça, né? Mas eu precisava bater a cabeça para entender hoje o meu lugar. Então, eu comecei a estudar sobre posicionamento, entender como a fotografia ajuda essas mulheres no trabalho delas. Exatamente. Mas se olhar, não só como a profissional, mas entender se ela realmente está disposta a ser aquela profissional na mente dela. Porque, assim, a fotografia, ela... vou lá, vou tirar uma foto, vou botar no Instagram, sou fulana de tal, trabalho com isso. Não é só isso. Não é.
Você precisa aprender a se conectar, como eu também estava nessa jornada. Como que eu vou me introduzir, me colocar como especialista de quê? Muito na caixa, né? Exato. Do outro, da comparação. E aí a estagnação começa também. E aí eu falei, nossa, eu preciso impulsionar outras mulheres através da fotografia, mas que elas se posicionem com verdade. E agora, com esse avanço da IA, né, da tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, eu tô percebendo, posso estar errada, mas eu tô percebendo que tá acontecendo uma mudança muito rápida e as pessoas estão tendo a necessidade de conexão muito forte. Algumas pessoas dizem que isso não vai ser tanto porque as pessoas vão acabar se conectando mais, porque nos avanços da tecnologia elas vão precisar estar criando mais conteúdo, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Mas eu vejo pessoas adoecendo nesse processo. Então eu tenho ali uma forma de auxiliar. A minha fotografia hoje não é só uma fotografia. A minha fotografia é uma jornada de autoconhecimento com as minhas clientes. Porque elas precisam entender se aquelas fotografias que elas trazem para mim como exemplo são as fotografias que elas querem naquele momento. Porque não é que elas não vão ser, mas elas talvez naquele momento não estão preparadas. Não sei se vocês perceberam aqui, mas cada profissão de vocês se conecta. Sim, isso que eu tô fazendo isso agora. Sim. Isso foi proposital? Isso é Deus. E aí... proposital? Não sei. E aí, e o que acontece? Gente, eu tô curiosa, de verdade. Foi de propósito mesmo? Não. Foi de propósito? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai morrer na dúvida. E aí, assim, é legal porque lá atrás, né, na minha adolescência e tudo mais, você precisa estudar para ser uma secretária. Precisa ser, que é o tenso, né? Você precisa estar numa grande empresa, você precisa... Na cabeça das pessoas que estavam ao meu redor, eu precisava trabalhar para estar dentro de uma empresa. Ninguém ali pensava que eu poderia ser a empresa. E é muito difícil esse processo de ser a empresa. Mas é possível. É possível e eu tenho cada vez me aproximado mais da onde eu quero realmente estar. E talvez eu não chegue nunca onde eu queira estar, mas esse processo eu preciso aproveitar, porque é isso que vai fazer o movimento, sabe? O bacana é esse mesmo, né? Não tá satisfeita com aquilo ali, que é a evolução que é o bacana, o crescimento, né? E, tipo, cheguei aqui, agora eu dobro, né? Agora eu quero mais pra frente. E agora? Bati essa meta, qual é a próxima? Vambora. E uma coisa que eu fui me desprendendo também, porque eu sou muito curiosa, gente. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de escutar todas as profissões, eu gosto de entender como que as pessoas fazem ali. Lembra que eu sempre estudei o comportamento humano, as doenças, o quê? Por quê? Porque eu precisava saber... Super me identifico. Eu precisava... Eu também, eu tô aqui falando eu precisava saber como eu teria que me relacionar com as pessoas. E como as pessoas chegariam até a mim. Eu não sei se isso é uma sacada, se é uma expertise, eu não sei, mas na minha cabeça sempre funcionou dessa maneira. E aí eu fui vendo que, para eu ser uma coisa, eu preciso estudar várias outras coisas. Na minha cabeça era só eu pegar uma câmera, estudar fotografia e ponto. Não. Eu preciso estudar marketing, vendas, gestão. Eu tenho que ser 1001 funções dentro da minha empresa. E acredito que qualquer empresa começa dessa maneira. Sim. Depois a gente vai delegando. Até para conseguir delegar. Exato. Né? Porque você vai delegar, você sabe se a pessoa está fazendo direito ou não, se você souber fazer. A gente ainda passa por esse processo. A dificuldade em delegar. Sim. Depois que a gente conquista ali tudo que do nosso jeitinho, na hora de delegar. Aí tem que e esse é um problema, porque tem que ter um equilíbrio, né? Porque não pode ser 880. Porque senão também você quer abraçar o mundo com as saber pernas. A hora, né? De delegar. Porque chega uma hora que te impacta. Você precisa delegar. Pra poder crescer, se você precisa delegar. Se você não delegar, tu não cresce. Aí... E aí eu fui falando, né, estudando, falando na minha cabeça, assim, tentando encaixar. Eu falei, cara, realmente, eu posso usar a fotografia para esse processo e esse autoconhecimento, esse estudo de mentalidade, de comportamento. Eu tenho me apaixonado muito pela neurociência, porque realmente tudo se encaixa, tudo faz muito sentido. E fui vendo que, não sei se é uma coisa de hoje, porque eu vim criada numa mentalidade e agora eu estou descobrindo outras formas de pensamento, né? Principalmente quando eu começo a me conectar com mais empreendedoras, porque a gente compartilha das mesmas dores, é que as pessoas hoje em dia elas estudam muito comportamento humano e outras áreas.
Eu não sei se é uma coisa que é só a gente, por ser empreendedora, mas é muito legal, porque através da fotografia eu precisava entender como posicionar a minha cliente na fotografia, mas eu preciso entender de roupa, de maquiagem. De muitas coisas. De muitas coisas, para eu conseguir fazer a fotografia que ela merece, pro momento que ela tá. Não sei se vocês repararam aqui, agora eu vou tentar fazer uma conexão, né? Se a gente for parar para pensar aqui. Todo mundo que quer começar um negócio hoje, ela tem que ir para o Instagram. Para o Instagram tem que deixar um Instagram bonitinho. A Jennifer acaba com a parte da arte, acaba conectando isso. Mas vocês concordam comigo, se uma mulher que ela não está com um bom autoestima, ela nem sequer, às vezes, ela coloca a cara, ou nem sequer, inclusive, ela pensa que, tipo assim, não, vou montar um negócio, não, tem que aparecer. Então, não. Então, não. Aí entra uma questão da mentalidade, aí entra a questão do cuidado, que entra principalmente vocês duas, né? Para depois desse cuidado sentirem bem, sentirem coisa, acabar fazendo um ensaio fotográfico. Sim. Que eu tô te falando, apesar de eu ser homem, eu comecei a me abrir mais foi quando eu fiz meu primeiro ensaio fotográfico, que foi com a Bruna. Você conheceu a Bruna Machado, né? Ela tem um estúdio dela lá em São Gonçalo. Foi muito engraçado isso, porque eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer um ensaio. Na época eu estava na transição de deixar de ser obeso para... Aí eu queria fazer... Tanto que depois eu mostro lá as fotos que eu fiz com ela e as fotos que eu tô hoje. Completamente diferentes também. Mas, cara, eu lembro que eu queria fazer um ensaio, eu procurei na internet, eu procurei 4 pessoas. Eu cheguei a te contar essa história? Não, acho né? que sim. Quando eu procurei 4 fotógrafos, ninguém me respondeu. Aí eu falei assim, cara, eu devo ter cara de pobre, porque o pessoal olha assim e fala, não vou nem responder esse cara. Aí a Bruna respondeu. Aí a menina respondeu, falou quanto é que era, aí ela falou assim, não, precisa deixar 50%. Já vou deixar 100%, porque assim ela não nega, porque vai que de repente ela... Cara, eu tava todo travado, assim, Aí isso daí me ajudou. Hoje, aí que já são diversas fotos, por causa de diversos eventos, mas quando eu fiz o meu último ensaio corporativo, eu tava completamente uma outra pessoa, porque eu já estava já com uma autoestima já melhor, né? Estava, apesar de não precisar tanto de maquiagem, né? Sim. A maquiagem que eu tenho mas essa a daqui. maquiagem ajuda, roupa, tá? sim. Não, cores de roupa, que eu já vi que você sim. mudou muito também nas Não, cores. total. As cores de roupa... Gente, até agosto do ano passado, eu só vestia preto e jeans. Era só isso, né? Por acaso, hoje eu estou de preto. Mas geralmente eu estou de rosa, né? Estou de rosa, aquele rosa branco. Estou de vermelho sangue, estou de calça branca. 2 calças que eu nunca usei na minha vida, que eu comprei esse ano. Foi calça bege e calça branca. Eu vejo muito essa transição também na academia. De a pessoa chegando toda tapada. E geralmente toda começa de blusão, toda de preto, casaco. neutro. Sabe quando que eu usei camiseta M? Eu usava quando eu era adolescente. Cara, é uma coisa de louco. E aí hoje eu coloco camisa M e eu falo assim, caramba, gente, nossa, já tô com 30 e varada e tô utilizando camisa M. É uma coisa... Isso é uma percepção visual também, né? Às vezes a gente não se enxerga. Eu acho que todo mundo, quando começa a empreender, vai para a parte de fotografia. Porque ela quer se enxergar empreendedora. Mas às vezes tem que trabalhar outra mentalidade para poder se auto-enxergar na fotografia. E aí, ver uma foto, não é isso. Quer se enquadrar dentro de um padrão. E essa questão da busca do autoconhecimento, junto com a mentalidade, junto com a identidade visual, é uma conexão que é criada ao longo do processo. E às vezes a pessoa não tem um feeling de, peraí, é um processo e preciso ir investigando e vir entendendo, mas não, que é algo pronto, nasceu, tá ali. Eu acho que aquilo que você começou falando, né? Suportar o processo. Só chega onde quer chegar ou vai além quem suporta. Pô, a gente passa por muita coisa. A gente que empreende, né? Tem muitos momentos que, nossa, muitas outras pessoas não
Se não tiver com a mentalidade Tem que boa, ter se coragem, não tem que tiver ter uma mente, acreditar em você Tem que mesma. estar com uma mente muito boa para poder empreender. Muito bom. Sim. E a gente vai colocando mais coisas, porque a gente vai vendo as oportunidades vindo, né? Você vê que eu, né, comecei com o personal, aí foi para essa parte de mentalidade, aí depois vem a melanina, que eu tenho a minha marca de roupa fitness. Que linda. E aí tem biquíni. Aí, ou seja, a gente vai, né? Impulsionando ali cada vez mais difícil, aquela mas pessoa. a gente vai ainda. A gente vê que consegue agregar cada vez mais, né? Pra, Sim. que a Vai gente se tornando multifuncional, né? E olha, e olha que interessante, é isso que eu tenho visto. Porque as pessoas, elas estão procurando mais experiência, mais coisas ali que faça elas se sentirem verdadeiras, reais, principalmente nesse avanço tecnológico. Então eu tenho visto muito isso, as pessoas estudando outras áreas para, de repente, proporcionar uma experiência diferente. E dentro dos orçamentos que eu recebo, a grande maioria é uma coisa que eu estou trabalhando também nessa questão de posicionamento, porque eu deixo muito claro que eu não sou fotógrafa corporativa. Apesar de fazer eventos corporativos, eu não sou aquela pessoa que faz ensaio corporativo, porque tem uma diferença do ensaio corporativo e do ensaio de marca. O ensaio corporativo geralmente é feito para empresas que quer mostrar ali sua equipe, aquelas fotos que vão para site e tudo mais. São coisas mais padronizadas, que tem a ver com coisas mais específicas. Agora, o ensaio de marca já desenvolve toda a identidade da pessoa, pessoal principalmente, seja da empresa ou pessoal. As profissionais, assim, empresárias, empreendedoras que trabalham com redes sociais, que tem uma marca que no caso é igual a mim, igual a você, que é agente para tudo, não sei vocês, acredito que também seja. Então, assim, a gente precisa aprender a se conectar com as pessoas, mas mostrando a nossa essência. Sim. E como que a gente faz isso nas redes sociais? Construindo ensaios que vá transmitir isso. Porque nas redes sociais, os 3 primeiros segundos de impacto, né, 3, 5 segundos, é nas redes sociais, quando você abre o seu Instagram. Então, assim, as pessoas chegam para fazer um orçamento, eu preciso fazer um ensaio, tá, mas para que vai ser utilizado? Como que vai ser utilizado? Sim. Qual é a intenção dele? Não, eu quero fazer foto para postar, tá, mas qual é o objetivo? Por quê? As pessoas ainda não entenderam que esse tipo de ensaio, ele é muito específico e padronizado, e hoje a gente não trabalha mais dessa maneira. Os fotógrafos que trabalham dessa maneira, ok, eles vão continuar fotografando. Por quê? Porque precisa utilizar em algum momento, mas eu não sou essa fotógrafa. Eu preciso entender. Hoje eu não abro mão de uma reunião, porque eu preciso entender quem é a pessoa, porque ela às vezes não se enxerga, ela não sabe. Ela chega com, como eu falei antes, ela chega com aquelas fotos que vê no Pinterest. Linda, maravilhosa, preciso disso, preciso daquilo, ok. Só que às vezes ela nem vai usar. Mas geralmente essas pessoas são pessoas que elas estão perdidas. Sim. Mas elas não sabem. Elas não sabem disso. E aí entra o E meu aí olhar. entra o nosso trabalho. Entra o meu olhar, de exatamente. conseguir direcionar, de tentar explicar. Olha, muitas fogem, porque talvez elas não queiram... Trabalho. Elas querem Não, e às vezes também não quer essa clareza. Não quer clareza. É porque elas querem o que o outro tem. O vizinho como é que é? O capim do vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mais verde, Mas eu não é. não, porque eu também já passei por isso. Sim. Porque assim... É aquele momento de fazer tudo, sabe? Eu também já passei por isso. Só que, graças a Deus, a gente tem entendido e conseguido atrelaçar outras coisas pra gente conseguir orientar. Acredito que numa identidade visual também seja assim. Porque a pessoa, não, eu quero uma logo, tá, mas logo eu ainda precisa transmitir a nesse essência, processo, né? do posicionamento nessa questão. Porque tem muitas pessoas que querem vêm, copiar, né? E fala, não, mas eu queria só um logozinho mesmo pra não botar tem. ali. Esse é o pior. Tá. Igual, não, eu quero só uma fotinho, um ensaio de 5 fotos. O que vem de cliente pra mim pra fazer papelaria, com um logotipo assim do Canva, que tá ali igual ao todo mundo e tal, às vezes com a qualidade muito ruim, muito baixa. Sim, entendeu? mas não é nem só isso. Por exemplo, todo mundo pegando o mesmo modelo. Isso não é identidade até visual. Não. Igual do ChatGPT, que todo mundo pega a mesma... Vamos lá. Gente, utilize esse prompt aqui, ó, que ele é muito bom para poder criar. Tá, beleza. Se 10 mil pessoas usam
usa esse mesmo código para criar alguma coisa, significa que todo mundo está ficando... Exatamente. Todo mundo está ficando igual, entendeu? Igual. Até porque para usar o chat, eu tenho pesquisado um pouquinho sobre, para a pessoa ter resultado mesmo, a pessoa tem que ter ali uma conexão com o chat, né? Exato. Conversar um bom tempo, Sim, o chat tem que te conhecer. Então, se uma pessoa que não sabe joga lá, vai ser igual para todo mundo. Se ela não se conhece, ela não vai conseguir. Engraçado, até o chat precisa se conhecer. Exato. Mas conhecer pra te falar alguma coisa sobre você. Eu tenho uma especialização em IA, né? E uma das coisas que eu falo é justamente com inteligência artificial. Se você vai utilizar para a sua profissão do dia a dia, a IA, todo mundo tem que levar em consideração o seguinte: a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, você tem que olhar, assim como o celular hoje é uma extensão do nosso corpo, vocês concordam comigo? Eu também concordo. A IA, ela é uma extensão hoje do seu cérebro. Tá? O que a IA ela vai fazer hoje, o que ela vai fazer? Ela vai pegar tudo que for operacional para poder te deixar mais criativo. Porque tem gente que utiliza ao contrário, né, diretor? Ela utiliza o chat que é burro para ser criativo, tentar me dar ideias de criatividade. Eu falei assim, cara, ele não é criativo, ele é operacional. Você que é o criativo. Você que tem que ser criativo e ele ser o operacional. Não sei se vocês estão conseguindo... Ele só te traz a clareza daquilo que às vezes você não está conseguindo internalizar, né? E aí ele precisa te conhecer. Se ele te conhece, ele já sabe como é que você é, você trabalhar em cima disso. E aí pode ser que dê certo, né? E aí, não, dá totalmente certo. Entendeu? Só que é isso, as pessoas têm que trabalhar e desenvolver. Precisa de ser humano, precisa, né? É isso que você sempre vai precisar. Precisa a clareza do olho no olho, às vezes, né? Mas o que está acontecendo com o mercado hoje de questão da IA, acontece há muitos anos na educação física. Das pessoas quererem diminuir e desvalorizar um pouquinho do trabalho. Tanto é que vinha muita gente falando, é só um treino. Passa um treino pra mim rapidinho. Como se fosse, né? E aí, a gente tem que martelar muito nessa coisa de que não é só. Não é tão simples. É estudo, né? Se fosse só simples, qualquer um. E é bem complicado educar as pessoas para elas entenderem isso. No meu caso, assim, na importância da identidade visual. Eu acho que aí entra o Instagram, entra o TikTok, não sei qual rede social que você mais gosta, assim, de utilizar. Sim, para educar, né? Isso, para você educar. Eu tô nesse processo também de educar. Eu eduquei muito no meu Instagram. Porque como eu comecei lá atrás, né? Eu também não... Eu comecei fazendo logo a 20, 30 reais, né? Eu considero que eu já entregava numa qualidade perfeita. Não entregava, assim, uma identidade visual completa, fazia o logozinho mesmo. É o que elas procuram hoje, mas eu não trabalho mais dessa forma. E tem cliente daquela época que usa até hoje. Entendeu? Mas aí, 7 anos, eu aprendi muita coisa. Entendi sobre identidade visual, a importância. Então, eu preciso educar esse público. Sim. Lá de trás. Então aí, né? Exatamente. Aí eu tô nesse processo. A gente precisa se despedir de alguns clientes, né? Sim. Não, ou então mostrar pra ele que tá tudo atualizado. E ele precisa também se atualizar. Entendeu? E que hoje a sua atualização é um pouco mais cara. Exatamente. Tem um valor agregado de estudo, de tempo, de qualificação, entendeu? E a falta do posicionamento traz muita coisa. Que, tipo, a logo. O Canva faz. Mas se você não tiver clareza do que você faz, você vai ter dificuldade. O Canva faz, mas o Canva faz igual a você. Ninguém faz igual a você. É igual ela, a câmera. A câmera que tira foto. Não, tem muito profissional. Tem um monte de fotógrafo, mas não tem nenhuma igual a ela. Vão querer fazer a foto com ela, do jeito que ela faz. Então, essa questão da marca, você saber quem é você e aplicar ali na sua comunicação. Exatamente. Não vai ter nenhuma marca igual a outra, porque às vezes a entrega pode ser até igual. Só que no meu trabalho não é só foto, é todo um contexto que vai gerar aquela foto. Então por isso é um olhar. Identidade, né? Sim, a gente consegue fazer essa transição. Eu no começo eu trabalhava de graça. Porque na minha cabeça eu não estava trabalhando de graça. Eu estava ganhando. Porque o que você aprende ali, mas eu pagaria isso legal um curso também. pra investimento. Poder... Sim, é um investimento. De tempo. De tempo, né? E ali você está aprendendo, você está trocando.
Então, quando você vai, né, passa para uma outra etapa, aí já muda as coisas. Nesse meu processo de querer saber como cobrar, era isso também. Sim. E uma coisa que eu também concordo que o meu professor falava, assim, já que você tá com insegurança, faz de graça. Porque aí quando você for cobrar, você já vai cobrar aplicando... Exatamente. O seu conhecimento, o que você realmente quer cobrar. Você domina aquilo ali, então você tem autoridade para... E dentro da minha área, o portfólio é essencial. Eu preciso estar atualizando, eu preciso estar criando ali, eu preciso estar fazendo proposta de ensaios diferentes. Sim. Se eu mudar, a minha proposta vai mudar. Então, eu preciso mostrar para as pessoas. Sim, tem que ter segurança. Só que o portfólio precisa ser estratégico. E isso eu costumo dizer para as minhas clientes, que não é só a minha área. Todo mundo precisa fazer esse trabalho. E eu vejo que muitas empreendedoras não conseguem avançar o quanto elas gostariam porque elas não fazem portfólio, elas não mostram. E isso não é só tirar foto, não. Não tô querendo vender o meu peixe. Eu tô querendo dizer no contexto geral. Sim, eu quero, mas não é só esse contexto. Porque quando eu falo isso, as pessoas acham, quer vender o peixe, quer vender o ensaio. Não é, gente. Você precisa mostrar que você faz muito bem feito o seu trabalho. Isso é autoridade. Né? É autoridade. As pessoas acham que a autoridade é outra coisa. É outra coisa. Não, autoridade é você saber explicar, falar e provar que você sabe fazer o que você diz que faz bem feito. E às vezes nem precisar falar, né? As pessoas às vezes já identificam. Uma imagem fala mais do que palavras. Exatamente. Então, assim... Outras pessoas falando por você, às vezes você chega primeiro do que né? Através dos outros, né? As pessoas não veem isso como investimento, vê como um custo. Isso é errado. Porque pra você mostrar que você sabe fazer aquilo, você precisa de um material pra provar. Gente, hoje em dia... A gente só compra por provação. Quem é que entra na Shopee e compra sem ter um comentário de uma foto, alguma coisa ali? É muito difícil. As pessoas até podem comprar, mas ela já compra descrente. Tipo assim, vou comprar pra ver o que vai dar. Ela só compra mesmo se ela tiver alguma validação lá. Comprovando que aquilo dali chegou, que aquilo dali é legal. Então, como que você vai construir uma marca, uma coisa, um trabalho, sem você mostrar com vídeo, com foto, seja o que for, com uma logo que transmita a sua marca? Essa questão é muito importante. E esse diferencial que você cita sobre a neurociência, como você leva para suas clientes, é muito interessante. Eu digo que foi uma sacada muito boa. Porque eu nunca vi, se alguém já viu, eu não sei, mas eu nunca vi alguém chegar e transformar o atendimento dessa maneira que você faz. E a maquiagem é legal porque você saiu de uma consultora para uma maquiadora. Você entendeu que para a pessoa comprar, ela precisa saber o tom de pele dela. Sim. E você estudou sobre isso. Exatamente. E aí você mostra pra pessoa que você é além daquilo dali. Não, e as pessoas acham que é só produto, é só uma maquiagem, só vou comprar essa maquiagem. Mas existe todo um tom, subtom de pele, identidade, o que fica harmônico dentro da beleza de cada um. E é único. E quando ela não dá valor pra isso, ela pode até não querer investir, mas ela vai retornar. Seja com você ou com outra pessoa. Eu falo muito da minha mentoria. Quem entendeu primeiro que não era produto foi você. Por isso que você conseguiu passar, agregar, estudar. Porque você, primeiro que nem você também entendeu que não era só uma logozinha. Sim. Você queria ser mais, você queria ser uma empresa. Ela entendeu que não era só foto. Não é só ir lá no evento e tirar foto e entregar depois lá. Era muito mais. Eu faço tudo. Eu continuo fazendo festa infantil. Eu acredito que faz parte também de mim. Eu gosto dessa sensibilidade de fazer foto infantil, de fazer fotos Mas deve coordenar a festa, né? Vamos fazer as fotos assim, assado. Não, eu faço totalmente espontâneo. A minha fotografia é espontânea nos eventos, porque eu fotografo a verdade. Eu não consigo montar ninguém. Fotografia é registro de emoções Por também. isso que a minha fotografia não é corporativa, porque eu não vou padronizar as pessoas para colocar ali, você tem que ficar assim. Não, eu faço ela fazer aquele movimento para ela ser. Não é sobre posicionar, é sobre ser. Então, quando a pessoa sente dificuldade, pega uma foto, eu quero fazer essa. Chega lá, fica toda torta, não consegue, não é culpa do fotógrafo. É porque ela não foi de verdade. Tem a direção do fotógrafo, sim, é óbvio, mas é natural, um trabalho conjunto. O fotógrafo vai direcionar e ela precisa se permitir se abrir, ser aquilo de verdade. Agora, meninas, para poder finalizar, 2 perguntas, tá, que eu vou fazer para cada uma, a gente vocês responderem. Na verdade, uma pergunta e a outra é uma mensagem que vocês vão deixar.
a primeira pergunta, começando pela Ana Lu. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Pode falar. Qual câmera? Aquela câmera ali. Então, primeiro o empreendedorismo me escolheu e depois eu escolhi empreender, porque percebi que era o caminho. Eu trabalhei bastante de carteira assinada, né, como CLT, mas eu sempre soube que queria mais. Então, eu sempre soube que queria empreender. Mas eu comecei empreendendo lá atrás, sem saber que estava empreendendo. Eu, quando montei o meu salão, eu vendi sexy shopping, eu vendi sapato, já vendi roupa. Sexy shopping. Ganhei muito dinheiro vendendo sexy shopping, inclusive. Ganha Amei, bem amo. Mesmo. Então, eu já tinha essa coisa, né, de ver a oportunidade ali, que isso é muito de quem, né, tem um sangue para empreender, é que vê a oportunidade, você vê. O salão de cabeleireiro, nem todo salão você vê. Botando sexy shopping, botando roupa, botando sapato, botando lingerie. Tudo que eu podia botar ali, que eu, tem demanda? Bora. Bora. Toda vez que eu via que tinha interesse. Aí vende produto também, cosméticos. Então, os dois, né? Os dois. Cadinho de cada um. Eu? Ali para aquela câmera. Então, eu acredito que eu escolhi o empreendedorismo desde que eu estava na barriga da minha mãe, porque eu não aceitava a vida que eu vivia. Não que seja ruim, mas de alguma forma sempre eu me colocava numa maneira de empreender. Então, mesmo que inconsciente, acredito que eu tenha escolhido mesmo estar hoje empreendendo. Jennifer, aquela câmera ali. Então, eu escolhi o empreendedorismo e o empreendedorismo me escolheu também, né? Eu nunca trabalhei de CLT, minha carteira de trabalho tá lá limpinha, nunca trabalhei. Nunca senti vontade, já chegou pessoas a mim me perguntando se eu queria ter experiência de ser CLT e tal. Nunca senti essa vontade. Eu amo fazer o que eu faço tudo com muito amor e eu auxilio as mulheres. Então, esse é meu maior propósito. Eu realizo meus sonhos e também vejo mulheres realizando os sonhos delas através do que eu faço. Então, isso para mim não tem preço. Carol? Eu acho que eu compartilho da mesma ideia da minha amiga, porque o empreendedorismo me escolheu primeiro, mas depois eu escolhi o empreendedorismo porque empreender também é uma escolha diária. Porque todos os dias a gente precisa realmente escolher continuar fazendo. E desistir na vida do empreendedor, na verdade, não é uma opção, mas muitas das vezes aparece como opção também. E eu falo que quando a gente não entende quem somos nós, perde a identidade, a gente não sabe qual o propósito e o legado para continuar. Porque existe motivo para começar e existe motivo também para continuar. E se perde a identidade, se perde o propósito, se perde o porquê tu tá fazendo o seu sonho, você não adianta nada continuar. E você acaba mudando muitas rotas e roteiros. Então, eu acho que hoje, por eu buscar meios e continuar fazendo e buscar todos os dias dar o meu sim, o empreendedorismo eu escolhi, porém lá atrás acho que ele me escolheu primeiro, mas tudo depende da forma de olhar também, né? Porque se também não fosse um meio uma disposição de olhar o mundo e resolver problemas, eu acho que o empreendedorismo também não tinha me escolhido. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, queria que vocês deixassem uma mensagem, cada uma faz a mesma coisa, olha para aquela câmera, quero que rapidamente vocês deixem uma mensagem para uma mulher que pensa em desistir. Pode começar, Carol. Uma mensagem difícil, porque desistir também muitas das vezes é uma opção. Porém, descubra sua essência, descubra quem é você, para você poder externalizar o que está dentro do teu coração. A tua identidade é única, Deus te fez única, perfeita e agradável. E você não precisa agradar todo mundo. Mas quando a gente descobre isso, a gente acaba descobrindo a nossa identidade. Então, descubra a tua essência para você externalizar exatamente o que você quer comunicar para o mundo. Jennifer? Bom, vou falar como se eu estivesse falando no Stories, né? No meu Instagram. Maravilhosa. Eu sei que as coisas... Empreender não é fácil. A vida não é fácil. Muitas coisas acontecem no meio do caminho para que a gente desista. Porém, a gente com a gente mesma.
Se a gente não fizer, se a gente não for atrás, se a gente não se permitir viver as coisas, ninguém vai fazer por nós. Então, não desista, vá firme, procure saber o que realmente você quer, o que realmente te faz feliz. Não escute terceiros, que você consegue. Você vai conseguir, você já conseguiu. Então, qual é a pergunta? Bom, a mensagem que eu deixo é você olhar para si e ver se realmente vai te fazer feliz essa escolha, seja desistir ou continuar. Mas se um dos motivos for pessoas externas desacreditando do seu potencial, então continue. Não desista, não. Porque você não precisa de aprovação de ninguém. Ana Lu? Amiga, se você estiver pensando em desistir, descansa, porque você só está cansada. Você precisa de clareza, você precisa descobrir o seu propósito. Porque quando você descobre o seu propósito final, todo o caminho, todo o processo vale a pena. E aí você vai acordar, vai ter dias que você vai pensar que vai desistir, mas você não vai. E daí você vai descansar e vai levantar com mais motivação e mais garra, porque você sabe exatamente qual é o seu propósito. E você só vai sossegar quando você alcançar. Muito bom. Meninas, muito obrigado, tá, por hoje. E, gente, não esqueçam, tá? Seguir, compartilhar. E, gente, rapidamente, tá? Deixa, por favor, o Instagram de vocês ali, Carol. Carol.carone. Tem um Instagram que eu falo de tudo. E eu tenho carol.carone consultoria, que eu falo mais da consultoria de imagem. Então, tem uma lifestyle junto com tudo e um mais separado também com a imagem pessoal. Muito bom. Bom, eu tô agora no Jennifer DSGN, divulgando meu trabalho de designer. E o da empresa da papelaria personalizada é Sertain Design. Ana Lu? Meu é Ana Lu Oliveira Fit. Aí tem o Tim Ana Lu Oliveira. No meu eu posto mais relacionado à minha vida, empreendendo. Mostro tudo que eu faço no Tim Ana Lu, o meu dia a dia. E mostro a melanina. E tem o Instagram do Tim Ana Lu, que eu posto só relacionado a treino e as minhas alunas. Tem o Instagram da Melanina, que é melaninamodas.com.br, que tem os looks, tem os biquínis. E é isso. Eu tenho 2 Instagrams. O que eu uso mais é o fotógrafa.karinrangel e o segundo é @cadokarma, que é onde eu compartilho os eventos sociais. Tá bom. Então, gente, muito obrigado. Valeu!